Então, como a Sônia já colocou ali, na realidade, são muitos casos que nós atendemos em todo essa nossa experiência, casos de médios, de pessoas que chegaram na nossa casa totalmente desequilibrada, buscaram ajuda, que chegaram na porta ali e não tinha condições de ir para estudar, de nada. E nós acolhemos essas pessoas. Em seguida, elas foram orientadas a ir estudar, mas antes de estudar, nós fizemos o equilíbrio nesses grupos que nós estamos falando, que a senhora falou, do tratamento individual. Atender o médium individual num grupo, pequeno grupo. E hoje, essas pessoas, depois de 2, 3 anos, essa pessoa, especificamente uma pessoa, que ela se equilibrou totalmente e está trabalhando na casa, ajudando, inclusive, no COEM, como nossos colaboradores. Então, são bastante casos que nós atendemos, e aqui agora eu vou apresentar alguns, só para vocês terem uma ideia da relevância desse trabalho. Então, esta senhora, é uma senhora que chegou até nós. Esse foi um caso de 2012, um dos primeiros casos que chegou. Ela tem depressão moderada. Veja bem, nós só consideramos, só para vocês terem noção, nós só aceitamos colocar como que é depressão quando existe diagnóstico médico. Nós não diagnosticamos uma pessoa com depressão. Se a pessoa chegou ali e ela fala que tem depressão, nós perguntamos, mas você tem diagnóstico médico? Sim. Aí nós usamos para o nosso cadastro como depressão. Tem muitas pessoas que chegam, que nós sabemos que é depressão, nós tratamos, claro, pode-se dizer assim, suspeita de depressão, mas nós não diagnosticamos. Orientamos a pessoa até procurar um médico, mas todos os casos que nós colocamos depressão é porque realmente ela tem o diagnóstico médico de depressão. Então, essa senhora, ela era uma ex-trabalhadora da casa, se aposentou, e talvez por ter ficado um pouco se afastado da doutrina espírita, dos grupos mediúnicos, ela era uma trabalhadora de grupos mediúnicos, ela entrou em depressão profunda. Ela entrou em depressão profunda e, junto com a depressão, até outras companheiras nossas, do fraterno, veio buscar nosso recurso, e ela tinha até, assim, por exemplo, ideias suicidas. Então, é um caso bem grave. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico. Essa paciente, nós começamos o tratamento com ela. Ela reclamava da coceira, falta de ar, falta de apetite, desânimo, insônia e fraqueza. Nós iniciamos o tratamento com TDM1, é aquilo que nós falamos. Os pacientes, quando chegam até nós, já identificados, nesse caso eu já conhecia a paciente, já sabia o diagnóstico dela. É um cuidado que nós temos, até no próprio tato magnético, não aplicamos, e na relação fluídica. Então, porque eu tenho sempre o hábito de fazer relação fluídica, quando eu já vou entrar no paciente, fazendo a oração e já vou com a mão entrando em relação fluídica. Nesses casos, a gente tem que tomar muito cuidado, como eu sei que ela tem questão de mediunidade, a relação fluídica era muito rápida e fácil, então eu tinha que tomar cuidado para já não se envolver e já fazer a manifestação mediúnica. Nessa primeira sessão, houve manifestação mediúnica. Eu iniciei com o TDM1, eu não provoco, nós temos como hábito não provocar a manifestação mediúnica, mas se houver, se a gente perceber qualquer sintoma, pela experiência que nós temos no grupo de desobsessão, nós já aprendemos a identificar, até assim, percebendo energias, características, nós já percebemos que tem uma entidade próxima, é o que a gente vai desenvolvendo com a nossa dupla vista. E, nesse caso, quando eu percebi, houve uma comunicação. A primeira comunicação que veio foi um espírito sofredor, como a Sônia já falou, só para vocês se relacionarem, é um diálogo muito rápido, que às vezes as pessoas pensam que é como se fosse um grupo normal. Não, é uma coisa muito rápida, deixa-se a comunicação para sentir o choque anímico, e rapidamente já encaminhamos a entidade. Então, nós já encaminhamos, a entidade começa a falar, às vezes blasfemam, às vezes xingam, e vem com todos os prerrogativos aí que existem, xingando, fazendo tudo. Nós simplesmente dizemos assim, não, agora você vai ser encaminhado. Falamos um pouquinho para identificar, mas é coisa de 2, 3 minutos, no máximo, e encaminhamos a entidade. Isso tem um aspecto positivo, porque quando a médium percebe isso, ou outra pessoa, mesmo que ela não tenha mediunidade, que ela não tenha a mediunidade desenvolvida, ela já automaticamente sente esse alívio, ele sente a saída da entidade. Então, nós iniciamos o tratamento nessa paciente.
só para mostrar para vocês aqui, com o TDM1. Iniciamos o TDM1 e fomos com o TDM1 até a 10ª sessão. Só o TDM1. E houve 2 comunicações só. Na primeira sessão e na segunda sessão. O interessante que... Deixa eu botar um pouquinho no gráfico lá. Nós percebemos que que houve uma melhora já desde as primeiras sessões, foram melhorando, e aí nós fomos com o TDM1 até a 10ª sessão. Depois da 10ª sessão, aí começamos o TDM2, e fomos até, acho que a 19ª sessão com o TDM2, e, nesse caso aí dessa paciente, nós não usávamos ainda a técnica da indução verbal ou da sugestão. E foi aí que nós começamos a iniciar essa técnica de indução verbal e a sugestão. O que nós percebemos foi o seguinte, que nos casos ela também foi tratada no processo sucessivo, que comprovou exatamente o nosso tratamento aqui, mas é que até a 19ª sessão, ela normalizou totalmente esse processo do desequilíbrio mediúnico. Eu também não vou entrar em detalhe no outro tratamento, que esse foi um paciente que nós atendemos por 47 sessões, mas ela continuou reclamando da coceira. Aí sim, na 19ª sessão, aí eu comecei a utilizar o tato magnético. Aí sim, aí já entrava com o tratamento normal, eu sabia que ela estava equilibrada, já usava o passo que nós chamamos de harmonização, e fazia o tato magnético, descobrindo o porquê dessa coceira. E ela, olhando ali pelo gráfico, aquele que ficou ali só ficou a coceira. O restante ela zerou tudo. Ela se sentia, não sinto mais a influência espiritual, estou bem, e a coceira continuou até a 47ª sessão. Isso só para demonstrar como que é interessante esse primeiro processo, nesses casos aqui, antes de você fazer o tratamento do corpo, propriamente dito, da coceira, ou de outros sintomas que tem, ou de doença, você harmonizar o paciente e tirar ela da influência espiritual, ou da mediunidade desequilibrada, e equilibrar ela com o médium. Então, aqui tem alguns procedimentos que foram colocados, né? Quando foi colocado ali, lá, TDM1, aí depois, na 19ª sessão, nós passamos a usar o H, e aí fomos usando, sim, aquelas outras técnicas de concentrados, e que eu não vou entrar no caso, que não é aqui o nosso objetivo. E algumas considerações das incorporações da entidade que nós colocamos, e o que ia acontecendo. E aí, na 47ª sessão, aí ela se equilibrou, aí o tratamento surgiu efeito em questão da coceira também, e ela foi um caso interessante que ela mesma vinha para o tratamento toda semana, e ela mesma ficou um mês afastada, e voltou depois de um mês, dizendo que estava totalmente curada. Ela mesma se deu alta automaticamente. Falei, não, ela me chamava de Sr. Pereira. Não, Sr. Pereira, eu estou ótimo, já estou bem. E hoje ainda ela frequenta a casa lá, está bem equilibrada. Aqui tem um outro caso. Esse caso aqui é um caso bem interessante, porque é um rapaz que chegou até nós, na casa espírita. Esse aqui é o caso típico que pode ocorrer com qualquer um de vocês. Nesses primeiros casos, eu sabia que ele tinha um certo grau assim, no processo obsessivo, mas não sabia que ele tinha uma mediunidade tão ostensiva, porque ele não era um médium desenvolvido, nada. Era um frequentador da casa. Já tinha acontecido algumas... ele sair da cama de passe normal, da casa espírita, dele ter já tido algumas manifestações, aquelas convulsões que existem. E aí ele chegou até nós por magnetismo. Como que eu disse para vocês, quando eu faço a relação fluídica, eu tenho o costume de chegar, e por isso que quem vai trabalhar com esse tipo de paciente, ele tem que tomar muito cuidado com essas questões, ele tem que estar preparado. Quando eu comecei a fazer, eu faço a oração e vou com a mão, tentando achar a relação fluídica. Quando comecei a fazer com a mão, assim, a primeira relação fluídica, incorporou uma entidade. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, não pode. Mas esse não pode é uma coisa muito... Como não pode? Porque é uma coisa que não pode eu, mas... E vou falar para a entidade, vou falar para a pessoa que está ali na frente que não pode? Não tem como. Então, quando eu fiz isso aqui, incorporou uma entidade dessas bem obsessiva mesmo, violenta, e se levantou rapidamente, levantou. Coloquei a mão assim, ele já levantou, o médium levantou essa pessoa, e quando ele levantou, eu já, claro que nós estamos acostumados, preparados já no grupo de obsessão, automaticamente eu mudei a minha postura e conti.
conti magneticamente ele e fiz ele sentar. Falei, não, senta, e que nós trabalhamos sentado. Quando ele sentou, que a entidade percebeu que não tinha mais domínio do obsidiado ali, ele sentou, ele se jogou no chão, se jogou assim para frente, assim. É piso, desse tipo de piso emborrachado. Quando ele caiu no chão, e aí também a importância de nós estarmos preparados, não perder a postura e ter o controle total da situação, que pode ocorrer com qualquer um. Quando ele estava no chão, eu peguei ele, chamando pelo nome da pessoa, falei, agora você vai sentar, senta na cadeira, totalmente convulsionário, e aí eu comecei a conversar com a entidade, nós já temos prática de obsessão, já também, aquele breve discurso final, agora você vai encaminhado, aqui não é o momento, não é a hora, você vai ser encaminhado, e encaminhei a entidade. E aí acalmei o paciente que estava ali, ele foi voltando, por isso que quando a Sônia falou aqui, a importância de nós termos essas induções e fazer com que ele volte à realidade. E normalmente é isso mesmo, quando ele saiu, eu falei assim, agora você vai voltar, falando para a pessoa, para o paciente ali. Se você saiu da sintonia, sintoniza com o teu mentor que está aqui, sintoniza com os amigos espirituais, tirar ele dessa sintonia, dessa entidade. Isso é um alívio muito grande, que já desde a primeira sessão, quando acontece isso, ele percebe, o paciente percebe que houve uma intervenção, que ele foi atendido. O que nós percebemos ali, também, olha, as queixas dele era, inclusive, ele tem um diagnóstico de bipolaridade. Ele tinha diagnóstico médico de bipolaridade. Olha, a gente percebe que rapidamente, aplicando essas técnicas, aqui não tem as técnicas detalhadas, que era o programa antigo que nós tínhamos, rapidamente ele foi se equilibrando, olha. Foram 14 sessões, 16 sessões, ele está totalmente equilibrado. Claro, ele faz tratamento psiquiátrico, atende, porque tem que ter, na questão da bipolaridade, toma alguns remédios, mas hoje ele frequenta a casa, e olha lá, 10ª sessão, chegava na cama, aí houve depois mais uma manifestação mediúnica, mas já não foi no mesmo grau daquela outra entidade. Também o nome foi trabalhado no grupo de obsessão, que é esse conjunto, até com a outra, a Andréia estava falando aqui, essa importância do grupo de desobsessão, no caso nós trabalhamos nos dois, você ter esse feedback das duas situações. Então, comprova realmente no grupo de desobsessão essa presença espiritual. Hoje ele frequenta a casa, ele vinha mais vezes, mas agora, como que ele mudou numa região mais longe de Curitiba, não está vindo constantemente. Ele vem ainda tomar passe às vezes, mas está normal, vem, assiste palestra, participou do grupo de estudo, hoje está estudando em outra casa espírita, mas sempre contente, sempre equilibrado. Um outro caso, esse caso também aqui é bem típico disso aí. Essa é uma moça, 38 anos, mediunidade, encaminhamento para a desobsessão também. Também, mesma questão, só que essa aí tinha uma peculiaridade. Nas primeiras sessões, ela não incorporava. Eu sentia a presença espiritual, sentia que ela estava se emancipando, que a gente sente aquela energia. Para aquelas pessoas que têm a experiência, que conhecem, você sente alterações do centro de força, você percebe que tem alguma coisa normal que não é do paciente. E nas primeiras sessões, ela não houve manifestação, na primeira nem na segunda. Já na terceira sessão, quando ela chegou para tomar o passe, eu iniciei o processo do passe, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, e é um cuidado que a gente sempre toma. E até aquela questão que ele fala, você tem que desembaraçar isso lentamente, você não pode chegar querendo no primeiro dia, já vou desembaraçar aqui, não, é lentamente mesmo. Aí era muito passe dispersivo. Quando nós falamos do TDM1 lá também, é sempre assim, é no humeral, no caso daquela senhora que deu, o TDM1 era o esplênico e o humeral, muito mesmo. Essas sessões nossas duram em torno de 20 a 25 minutos. E essa moça também, aí na terceira sessão, aí houve incorporação. Aí eu percebi que ela foi modificando, houve incorporação. Depois que houve a primeira incorporação, aí soltou. Aí eu deixei por umas duas ou três sessões, que ela fosse dando manifestações, e na terceira, e ela também emancipava, ela via na casa dela, ia em outros lugares, e aí quando ela chegava, depois que eu percebi que ela já estava totalmente em sintonia comigo, aí eu comecei a induzir ela, falei assim, não, hoje você não vai a lugar nenhum, você não vai trabalhar, você vai receber tratamento. Aí eu induzia ela, como a Sônia falou,
a ir no local, eu sempre uso assim uma sala branca de tratamento, e ela ia, quer dizer, eu não deixava ela solta, eu ficava sob o meu controle. Ela chegava a começar, eu falei assim, não, hoje você vai ficar aqui, hoje você vai receber tratamento, ia falando o nome dela, e falou, você vai com entidades espirituais. Como ela tinha mediunidade, ela sentia isso, e ela relatava depois, falou, nossa, eu estava lá na casa, naquela sala lá, recebi tratamento. Quer dizer, foi trazendo ela para nosso lar, para o meu controle mental, tudo, para mim poder aplicar o passe. Também, ela se desenvolveu foi rapidamente também, foi 10 sessões, e depois, em seguida, ela começou a estudar na casa, começou a trabalhar, e estava conosco até esses dias. Agora ela mudou para Minas Gerais, por causa da família dela. E assim nós temos muitos outros casos. Esse aqui também, depressão moderada e mediunidade, rapidamente, aquilo que até que fala lá o Dorville. Alguns casos é rapidamente, olha lá, aplicando o processo, deixando a comunicação, rapidamente se equilibrava. Esse caso aqui é um caso interessante, que ela está em tratamento ainda, mas já está em processo de alta. Também, o caso dela e tem esquizofrenia diagnosticada por médico. Também, usando o mesmo processo, no caso dela aí, ela tinha um problema de concentração muito grande. Aqueles pacientes que chegam quando a gente vai dar o passe, e eles ficam com o olho aberto. Você começa a dar o passe e ele fica olhando você, fica para lá e para cá, e não tem como. Você dá o passe e fica ali te procurando, vibrando com dois olhos, assim, que às vezes a gente fica até meio incomodado. Algumas situações que ocorrem, assim, que você já deve perceber. E aí TDM1, depressão TDM1, e eu também fui 1 ou 2 sessões, na terceira ou quarta sessão. Aí eu comecei, depois que eu percebi que ela estava entrando em relação fluida comigo, já estava aceitando muito os meus comandos, conforme eu ia falando, aí também eu sugestionei ela. Eu falei assim, agora você vai fechar o olho. É quase um transe sonambúlico, mas não chega a ser na profundidade que a disso fala. É você tirar o paciente daquela mente dele que está vagando e trazer para um ponto comum. É você fazer o paciente focar em outro ponto. E aí eu falei assim, olha, agora você vai fechar o olho. Ela ia fechando o olho, e agora você vai para o tratamento, no local, assim, no mesmo critério do outro. E aí eu percebia que ela fechava o olho e mantinha o olho lá. Falei, você vai ficar aí enquanto fazendo tratamento. Aí eu aplicava o TDM1 e fazia o tratamento. E aí depois eu fazia o retorno, quando ela retornava. Eu falei, agora você vai retornando. Você retorna, e agora você vai transferir toda essa energia que você recebeu para o seu corpo físico. Isso é uma coisa muito interessante, que a gente percebe como que o paciente começa a reagir favoravelmente a essas técnicas. É o que o Dorville fala na sugestão, que muitas vezes a sugestão ela tem um poder tão ou até melhor do que o próprio magnetismo, que ele fala de você utilizar as duas simultaneamente. Resolveu rapidamente. Esse caso aqui é um outro caso daqueles polêmicos, aquelas questões que não pode. Numa quarta-feira que eu estava atendendo lá na casa, alguém ligou lá para a recepção da casa e falando que tinha uma moça que estava lá passando mal, tal, com problema de obsessão, que se ela viesse ali, nós atendíamos naquele dia. Só que eu estava dando passe, ele falou, se chegar aqui até umas 3h30, o Pereira atende. E eu estou dando passe, quando eu saio da cama de passe, aí já vem o pessoal lá da recepção, fala, olha, tem uma pessoa assim, que está lá no salão, que está passando o vídeo, e está totalmente desequilibrada. Estava mesmo, toda desequilibrada mesmo. Incorporada, convulsionária, não falava nada. E aí, chegou na casa espírita pelo marido e 3 amigas totalmente ausentes, não reconhecendo o marido, nem se lembrando do filho. Durante o passe, que durou mais de 1 hora, um passe desse aqui, ela incorporou esse que é um tratamento. Quando eu comecei a dar o passe, ali, como que você vai sugestionar? Você não tem, você tem que trazer ela na realidade. Ela falava, quando eu falava ela manifestava como criança, falando de criança, falava como outra hora como uma religiosa, cantava a música, começava a rezar, e eu dando passe ali. E aquela questão que nós estamos falando, chegou ali, o paciente está ali na nossa frente e nós temos que tratá-la. E aí eu, dispersivo, tentava sugestioná-la para tirar fora do transe e não conseguia. Após longo tempo fazendo isso, e a gente não pode desistir, tem que ficar ali. O paciente está ali, como é que eu vou falar agora? Não, e aquele você ficar totalmente envolto com a paciente. Após longo tempo, aí eu comecei a sugestionar ela, eu percebi que ela começou a reagir melhor. Aí eu falei assim, olha, agora então nós vamos voltar onde tudo isso aconteceu. Foi quando
foi quando aí eu consegui uma brecha, que eu falei assim, agora vamos voltar tudo lá. Ela falou assim, eu estou levantando de manhã. Tenho que fazer o café. Aí, quando ela começou a falar assim, tenho que fazer o café, eu sugestionando ela a voltar, porque ela estava com, na minha opinião, duas situações. Uma, que ela sofreu um trauma, alguma coisa, um processo obsessivo muito grande, que ela se ausentou e estava utilizando personalidade dela de outras vidas, e assumia essa personalidade. É difícil a gente analisar a causa. Na realidade, ela estava, porque para mim não eram entidades obsessoras que estavam nela, a própria personalidade dela que estava sendo afastada. Então, depois que eu consegui fazer ela, nesse ponto, voltar à vida, aí falando das filhas e do marido, aí eu pedi, até tem a Lete, que fica comigo sempre na cama de passe, de sustentação, eu pedi, falou, vá lá e chama o marido dela, que está no salão, porque ele estava sozinho ali. Quando ela chamou o marido retornou, chegou na cama de passe, e aí ela reconheceu o marido, começaram a conversar, e se abraçarem e tudo, saiu da casa totalmente equilibrada. Só que esse aqui é aquele tipo de caso assim que nós não temos mais retorno, não temos retorno, porque quando ela chegou, foi um tratamento emergencial, por um lapso qualquer, ninguém pegou o telefone dela, nem do marido, de ninguém, e ela saiu da casa espírita, nós não tivemos retorno. Eu tive o retorno da outra pessoa que tinha ligado, que tinha indicado ela, disse que é uma família católica, muito religiosa, e que estava melhor, tudo, estava fazendo tratamento psiquiátrico, mas eu não sei como foi o retorno, mas naquele dia ela saiu equilibrada da casa. Bom, para nós concluirmos aqui, então. Na Revista Espírita, de janeiro de 1864, o Kardec coloca ali um caso de possessão da senhorita Julie. Mensagem do Espírito Hammer. Vereis, digo, esses casos de possessão e de obsessão se desenvolverem durante um certo período de tempo, porque são úteis ao progresso da ciência e do espiritismo. Será por aí que os médicos e os sábios abrirão, enfim, os olhos e aprenderão que há enfermidades cujas causas não estão na matéria e que não devem ser tratadas pela matéria. Esses casos de possessão, igualmente, vão abrir ao magnetismo horizontes totalmente novos, olha o que está falando lá, e levá-los a dar grande passo adiante pelo estudo, até o presente tão imperfeito dos fluidos, com a ajuda desses novos conhecimentos, e pela a sua aliança íntima com o Espiritismo, obterá as maiores coisas. Infelizmente, olha, naquela época, infelizmente, no magnetismo, como na medicina, haverá por muito tempo ainda homens que crerão não terem mais nada a aprender. Era isso. Obrigado.